vocês. Então, gente, nós vamos falar de 4 normas, dentre as normas regulamentadoras, que são atualmente 37, e começaremos de 1 a 4, sendo ela a primeira norma, a norma número 1, que fala sobre disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Vamos começar pelo objetivo dela. Qual é o objetivo dessa norma, Camila? Ela tem como objetivo estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às outras normas regulamentadoras e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, e as medidas de prevenção, ok? Agora, saindo um pouco do objetivo, vamos falar agora sobre quais são os órgãos que cuidam da vigência dessas normas, dessa norma em si. Os órgãos e os programas, né? Temos aqui STRAB, que é a Secretaria de Trabalho. Temos também a CIT, Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Temos também o CAMPAT, Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Temos também a PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador. E, por fim, temos a PNSST, que é a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Então, gente, ficamos aqui com um pequeno resumo do começo da norma, que é muito extensa, mas como a gente está num programa que tem que ser bem rápido, nós vamos resumi-la o máximo possível, mas nada substitui a leitura da norma. Então, antes de passarmos para outra parte da norma, que fica mais ou menos no meio, nós vamos agora para os comerciais, não é mesmo, gente? Não é mesmo, produção? Sim! Então, vamos lá. Muito obrigada. Fique agora com os comerciais. Conta pra gente, o que deixa a sua vida com mais sabor? Sim, aqueles momentos que dão água na boca, sabe? Momentos que podem ser crocantes, com calda de chocolate cheio de nuts. Que podem ser fofinhos e também bem suculentos e no estilo monstrão. Descubra seu momento cheio de sabor. A gente está aqui pra isso. Bob's. Agora vamos para a parte que eu falei para vocês, do meio ali mais ou menos, da norma regulamentadora número 1, que fala sobre direitos e deveres. Primeiramente, vamos começar pelos deveres do empregador, né, da empresa, enfim, da pessoa jurídica. Lá no artigo 1.4.1 diz: cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Também fala informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, as medidas de prevenções adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados dos exames médicos e dos exames complementares de diagnóstico aos quais os trabalhadores forem submetidos. Vamos lá, gente. Aí chega até aquela parte do PCMSO, né, que tem os exames obrigatórios que o trabalhador tem que realizar periodicamente. Então, a norma ela traz isso. Todo trabalhador tem que estar ciente de todos os exames e as condições nas quais eles são expostos, né? Vamos lá. Ele tem que saber dos resultados dos exames médicos e também das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho, né? Bem legal. E também, cabe ao empregador elaborar ordem de serviço sobre segurança do trabalho, dando ciência aos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores também têm que estar cientes das ordens de serviços, permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, ou seja, o representante, por exemplo, um participante da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele tem que estar ciente do que está acontecendo. Não adianta você fazer um monte de documentação, fazer um monte de programas e o trabalhador não está ciente do que você está fazendo. Então é muito importante que a norma escreva isso, que tenha lá no artigo 1.4.1, bem legal. Também cabe ao trabalhador determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise
de suas causas. Também cabe ao trabalhador disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Também cabe ao empregador, implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Então, cabe ao empregador escutar os trabalhadores, escutar as demandas, as suas necessidades. Também temos aqui, os direitos e os deveres do trabalhador, isso mesmo, não fica só para o empregador, fica também para o trabalhador, porque a segurança e saúde do trabalho, ela é via de mão dupla, gente. Então não é só um lado, não é unilateral, tem que ser todos os lados ali unidos contra os acidentes, unidos contra as doenças ocupacionais, unidos para evitar problemas, tanto para um lado quanto para o outro. Só que nós vamos ver as leis e as demandas para o trabalhador no próximo bloco. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre pro seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso. Porque o primeiro boleto bancário é para daqui a 90 dias. Então, gente, voltamos do intervalo. E como eu prometi para vocês, nesse bloco eu ia falar sobre direitos e deveres do trabalhador. Isso mesmo, antes falamos do empregador e agora falaremos do trabalhador. E vamos lá, gente. Temos o quesito A, que é a mesma coisa do quesito anterior lá do empregador. Vamos para o quesito B, que é mais importante. Que o quesito B fala: submeter-se aos exames médicos previstos na ANR. Sim, gente, o trabalhador ele é obrigado por lei a se submeter aos exames a partir do momento que ele está prestando serviços àquela empresa. Também temos o quesito C, que fala colaborar com a organização na aplicação das NRs. Eles têm que colaborar, os trabalhadores têm que colaborar, não é mesmo? Temos também o quesito D, que fala usar o equipamento de proteção individual, o nosso querido EPI, que está aí para nos ajudar bastante. Usar o EPI fornecido pelo empregador, que é a obrigação do empregador fornecer o EPI, não é mesmo? E temos aqui uma observação. Constitui ato faltoso caso o trabalhador se recuse a seguir as seguintes regras de maneira injustificada. Ou seja, todas essas regrinhas aqui que eu citei, que são regras ditas como básicas, mas tem muita gente que não segue ainda. Então a norma ela diz que consta como ato faltoso caso o trabalhador não siga essas regras sem uma justificativa plausível. Ou seja, pode dar até uma justa causa, uma demissão. Então, trabalhador, por favor, siga as regras da norma, siga a orientação do seu técnico de segurança, seu engenheiro de segurança, seja lá quem for o responsável pela saúde e segurança do seu trabalho. Por favor, siga, só siga, que estamos aqui para salvar vidas. E também temos um item 2 que fala: o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e eminente para a sua vida e sua saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. Vamos lá. O que significa isso na norma? Você está trabalhando numa ponte muito alta e você tem risco de afogamento, uma ponte no mar. Você tá lá, nossa, cara, isso aí pode ter um risco para minha vida, minha saúde, enfim. O trabalhador, se ele se sentir prejudicado, se ele se sentir em alto risco, risco grave, ele pode sim falar que vai interromper suas atividades. Primeiramente, claro, ele avisar o seu gestor, seu superior. Ele pode sim, é de direito dele interromper as suas atividades se ele se sentir mal, se ele se sentir exposto a um risco muito grave. Então tá aqui na norma. Então, você trabalhador, cobre seus direitos mesmo. Se você tá achando que tá muito grave, que tá muito difícil para você, caia fora mesmo. Fale mesmo, comunique ao seu superior hierárquico, alguém de cargo maior, e ele terá que acatar a sua queixa e a sua demanda.
tá bom? E você que é do cargo mais acima, você tem que entender que está na norma e que o trabalhador ele é importante. Então vamos lá, né, gente? Temos o item 3, comprovada pelo empregador a situação de grave risco iminente, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores. Aí, tá vendo? Já casa com o item 2. O trabalhador fez uma queixa de risco iminente grave. Aí a empresa ela vai passar por um processo de investigação. E aí o que vai acontecer? Se a empresa se constar ali que realmente é um risco muito grave, que é um risco de vida, risco de saúde, ela não vai poder exigir que os trabalhadores voltem. Volta todo mundo para trabalhar. Não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A empresa não tem o poder sobre isso. Então, trabalhadores, a norma também está olhando por vocês. Número 4. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de uma função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre: quesito A, os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho. Quesito B, os meios para prevenir e controlar tais riscos. C, as medidas adotadas pela organização. D, os procedimentos a serem adotados em situação de emergência. Então temos esses 5 quesitos para vocês aí que o trabalhador tem direito de saber. Ele tem que receber as informações. Por exemplo, mudou de um cargo, ele era soldador, e aí foi para um cargo de elétrica. Aí ele já vai ter a noção sobre os riscos de elétrica, por exemplo, riscos de incêndio de rede elétrica e essas coisas. NR10 aí, ó, gente. Para quem for falar sobre NR10, perfeito. E aqui tem uma informação complementar. Lembrando que todas as informações podem ser transmitidas durante os treinamentos por meio de diálogos de segurança, ou DDS, documento físico ou eletrônico. Então fiquem ligados aí, gente, na documentação. Documentação é tudo. Tudo que for documentado vai ser muito bom para salvaguardar você e o trabalhador também, gente. Então, documentação é um ótimo meio de você transmitir informação. O DDS também é muito legal, muito útil. Então, unindo tudo isso, você pode fazer uma ótima gestão de segurança do trabalho. Belezinha? Então é isso, vamos para o próximo bloco, gente. Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar. Mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as 4 patas dele. Então, gente, voltamos, pessoal, para o programa que vocês amam, que eu amo também, que todo mundo ama. Não é mesmo, produção? Sim! Então, vamos lá. Nesse bloco, nós iremos falar sobre NR2 e NR3, pessoal. NR2 foi revogada lá em 2019, né, gente? Não tá mais a vigor. Por quê? Vamos lá. A NR2 fazia parte das 37 normas regulamentadoras e ela se tratava de inspeção prévia. Então, gente, por que ela foi revogada? Porque simplesmente não tinham profissionais para realizar as inspeções. Isso aí, não tinham profissionais suficientes para fazer as inspeções, então ela foi revogada lá pelo Ministério. E é isso, gente. Não tinham profissionais para fiscalização, né? Tá lá toda arriscada e não tá mais a vigor. Mas nós vamos falar sobre a NR3. Nós vamos falar sobre a NR3, claro. Ó, tchau NR2, ó. Ui! Vamos lá, gente. A NR3, ela tem o título de embargo interdição. Essa norma estabelece as diretrizes para a caracterização do grave e eminente risco que nós falamos lá na NR1. Tá vendo como uma coisa se encaixa com a outra? Que perfeição. Pois é. Ela fala sobre grave e eminente risco
e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Né? Ela fala ali quando é que tem que ser embargada uma obra, quando é que tem que ser liberada. É isso aí que ela fala. Nessa norma, nós temos diversas tabelas de classificação de riscos e mostraremos algumas para vocês. Saindo um pouco das tabelas de classificação, há algo muito interessante nessa norma, que está no artigo 3.5.5, que diz: durante a paralisação do serviço, em decorrência da interdição ou do embargo, os trabalhadores receberão salários como se tivessem em efetivo exercício. Isso é ótimo, gente. Então, a obra parou, é problema da gestão, é problema da empresa, do empregador. Não é problema do trabalhador. Ou seja, a obra parou, foi embargada, não está mais funcionando porque deu algum problema, o trabalhador que estava lá na ativa, ele vai continuar recebendo mesmo com a obra parada. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Então gravem isso na cabeça de vocês. Voltamos e esse é o último bloco. Nós vamos falar da NR4, que fala de SESMIT. O que é SESMIT? O que é SESMIT? SESMIT é a sigla para Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Gente. Então, né, gente? Na norma de número 4, temos o dimensionamento do SESMIT. Para saber o dimensionamento do SESMIT, então deverá ser consultado o quadro do anexo 1 da NR4, que faz o cruzamento do GR, gerenciamento de risco das empresas, com a quantidade de funcionários que ela possui. A tabela é muito simples e pode ser facilmente interpretada. A matéria vai aparecer aí para vocês e vocês vão dar uma olhadinha para vocês verem como é básico, como é simples, como é muito bom e muito simplificado. Essa norma, eu particularmente tenho uma paixão por essa norma. Infelizmente eu não vou poder me aprofundar tanto porque o nosso programa é só sobre resumos da norma, não é sobre a norma aprofundada. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a vocês e é como eu falei lá no início, nada substitui a leitura da norma, nada substitui você estudar a norma de forma profunda. Então é isso, muito obrigada. Eu tô até emocionada porque é a primeira vez que eu apresento um programa de TV. E é isso, produção. Muito obrigada, produção. Um beijo. Oh, que lindo. Eu te amo, produção. É isso, gente. E nada substitui a leitura da norma. Vamos ler a norma.